É, Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. É, Agradeço o convite, né, de falar com você sobre um pouco sobre a interface entre neurologia e reumatologia. É um assunto muito que eu gosto muito, além dos outros da neurologia. E vou tentar resumir em 30 minutos, né, a grande parte da interface entre as duas especialidades. Já foi apresentado, tá? Meu nome é Leonardo, isso aqui é só uma. A gente vai fazer uma live dia 10/9, né, sobre essa pandemia aí, as manifestações neurológicas, neuropsiquiátricas da neurologia, que até então do Covid. Vocês sabem que até o início do século XIX, a neurologia e a psiquiatria eram juntas, né? Tratava-se de uma especialidade chamada neuropsiquiatria. E depois de 1920 e poucos, 30, houve essa separação no Brasil da neurologia e da psiquiatria. Bom, então está aqui, né, meu Instagram está aqui, a gente vai fazer essa live, acho que vai ser muito legal. Bom, então vamos falar sobre essa interseção entre reumatologia e neurologia. Vou abrir, né, nossa apresentação com um quadro clínico. NCE, 28 anos, feminino, leucoderma, solteira, professora de educação infantil, né? Ela adentra ao pronto-socorro, com cefaleia de forte intensidade, ora pulsátil, ora em aperto, com fotofobia, sem fonofobia e com vômito, não precisa de náuseas, que se iniciou há 3 dias. Tá? Refere parestesia e paresia endimídio esquerdo. Tá? Bom, no exame físico dela, ela está hipocorada, 2 cruzes em 4, apresenta uma marcha hemiparética, tá? Uma paresia braquicrural à esquerda, grau 3,5, ou seja, vence a gravidade, né? Babinski à esquerda, né, ocultando plantar em extensão, e agitada e desorientada no tempo e no espaço. Então, essa é a paciente que chegou no consultório, no pronto-socorro, a paciente que eu tratei dela. Tá? Bom, mediante isso, nós pensamos em neurologia, né, em 3 diagnósticos: o diagnóstico sindrômico, um diagnóstico anatômico e diagnóstico etiológico. Né? Então vamos lá. Bom, as doenças reumatológicas fazem parte de um grupo de doenças agudas e crônicas autoimunes. Frequentemente apresentam acometimento sistêmico e pode ocorrer acometimento do sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Né? Lembrando que nós temos que diferenciar quando esse paciente adentra o nosso consultório, pronto-socorro, a gente examina esse paciente, se é uma doença do sistema nervoso central ou do sistema nervoso periférico. Bom, vamos lá. Sistema nervoso central, cérebro e medula. Então, lesões cerebrais e medulares geralmente estão no sistema nervoso central. Tá? Sistema nervoso periférico vem do que? Da medula para baixo. Tá? Raiz, plexo, nervo, placa milneural e músculo. Então, são esses elementos que compõem o sistema nervoso periférico. E a partir daí, né, quando a gente vem o diagnóstico clínico desse paciente, a gente que está atento às manifestações clínicas. Né? No sistema nervoso central, né, pode ocorrer meningite, encefalite, mielite. Né? Por inflamação direta, né? Geralmente por depósito de imunocomplexos. Causa cascata inflamatória, liberação de interleucina, citocinas, bradicininas, que dá aquela lesão no parênquima cerebral. Né? Seja no parênquima, no caso da encefalite, né? Seja, né, na meningite, lesões meníngeas, né, que dá rigidez de nuca, febre, fotofobia, né, e a mielite, geralmente a mielite transversa, paralisia abaixo da lesão. Né? Bom, no caso do parênquima cerebral, né, dão acidentes vasculares cerebrais, a trombose do seu venoso cerebral
e a dissecção de vasos cervicais. Secundário, a vasculite direta e a vasculopatia. Então, o paciente tem uma vasculite direta ali, causa o quê? Um vasoespasmo. Um vasoespasmo prolongado que causa o quê? Um infarto no sistema nervoso, um infarto no parênquima cerebral, seja cortical, seja subcortical. Depende do local da lesão. Né? E a dissecção cervicais é mais comum, é a dissecção de carótida, né, que dá uma dor facial, né, vinculada a uma alteração, provavelmente uma alteração isquêmica no território cervical, no território da carótida, perdão. E no sistema nervoso central também pode acontecer subluxação da articulação atlantoaxial, que se dá por doença estrutural. Geralmente isso acontece o quê? Na artrite reumatoide, que se chama subluxação atlantoaxial, que é um dos pilares do diagnóstico da artrite reumatoide. Bom, no sistema nervoso central, as manifestações são múltiplas, né, e inespecíficas. Pode ser cefaleia, estudo do movimento, o que a gente vê pacientes com coreia de Sydenham pós-estreptocócica, né, estado confusional agudo, um neurolúpus, um neuro-BC, né, crise convulsiva, pode ser também por lúpus, né, o estado confusional já coloquei, a ansiedade, que é alterações que pode ser pela doença direta, né, geralmente lúpus, BC, né, ou então por uso de medicações responsáveis pelo tratamento, principalmente os corticoides, que causam também a psicose, né? Então, a gente tem que pensar, se o paciente é virgem de tratamento, pensamos em lesão direta, inflamação no território cerebral. E pensando em paciente já crônico, pode ser um efeito colateral pela medicação. Os distúrbios do humor também pode acontecer, né? Tem algumas encefalites autoimunes, chamada encefalite anti-MNDA, que é uma encefalite límbica, né? Que é uma doença não reumatológica, mas autoimune, e que causa alterações do humor, psicose, estados confusionais agudos, e geralmente mulher jovem. São as manifestações secundárias do sistema nervoso central. Agora, o sistema nervoso periférico, né, ela tem os pilares, né, a gente já falou da medula para baixo, vamos dizer assim, raiz nervosa, formação de plexo, nervo, junção mioneural e músculo. Então, o sistema ou causa neuropatia, ou uma polineuropatia, ou uma doença neuromuscular, que é a protótipo, né, a grande exemplo que nós temos é a miastenia graves, e miopatia, que pode ser pela inflamação direta, as miopatias pelo autoimunes, ou então secundárias ao uso crônico de medicações, principalmente o corticoide também. Ele é o grande mocinho e vilão dos tratamentos reumáticos. E aqui, né, secundária vasculite ou processo inflamatório local. Então, qualquer um pode causar, né, uma doença neuropática ou uma doença miopática. Lembrando que a vasculite, né, a gente tem o vaso nervorum, que é o vaso que irriga o nervo. Então, causando infarto ou causando obstrução, uma inflamação desse vaso, né, vai fazer uma contribuição na lesão do nervo periférico, podendo causar, né, uma doença desmielinizante, causando neuropatia desmielinizante, quando há diminuição da velocidade de condução do nervo, ou uma lesão axonal, quando há o quê? Uma lesão, tá, do axônio, diminui a amplitude do movimento, diminui a amplitude da formação do nervo. Então, assim, aquele potencial de ação muscular composto vai estar reduzido. Então, isso é mediante a polineuropatia do neuromuscular, a miastenia graves, que é mais comum, né? A gente vai ver que uma diminuição da força, diplopia, enfim, e a miopatia também, a perda de força, um quadro miopático, dor muscular, perdão, enfim, a marcha típica muscular, a marcha anserina,
né? Uma marcha que é mais comum. Marcha meio bamboleante, que é a miopática. Bom, a partir daí temos os critérios também imunológicos. A gente também não pode pensar que todo paciente, essa mesma menina que entrou com quadro de hemiparesia, vai ser um quadro típico de uma doença reumatológica. Tanto nós temos que pensar no diagnóstico sindrômico, né? Um diagnóstico anatômico e um diagnóstico etiológico, que para mim é o último a ser, mais importante, mas é o último a ser resolvido pela grande leque de variação, leque de diagnósticos que nós temos na neurologia, na reumatologia, enfim, nas doenças. Então, assim, uma anemia hemolítica, a gente vê aumento da produção de reticulócitos, né? Uma leucopenia, né? Uma leucopenia menor que 4.000, associado primariamente com uma linfopenia, tá? Não necessariamente uma linfopenia, mas geralmente é uma linfopenia, e uma trombocitopenia. Geralmente é uma trombocitopenia leve, né? Que ela tem uma plaqueta de 100.000, 90.000, não é aquele paciente com indicação absoluta de transfusão de plaquetas, né? Mas é um paciente que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E toda vez que tem leucopenia, afastar drogas e infecção, né? Tem drogas que causam, principalmente drogas imunossupressoras, né, que causam imunossupressão, e as infecções, né, pacientes neutropênicos, né, doenças outras como mieloplásicas, enfim, e mielodisplásicas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Os critérios imunológicos mais específicos, né? A gente sempre pede o anticorpo antinúcleo, né? O anti-DNA dupla hélice, o anti-SM, o anti-SNP, que é o mais específico para o sistema nervoso central, tá? E o anticorpo antifosfolipídio, mulheres, jovens, aquelas sendo anticorpo antifosfolipídio, né? O anticorpo, né? Então a gente pensa em pacientes geralmente com lesão do sistema nervoso central, AVC em jovem, né? Lembre-se que essa paciente tem 28 anos. Outros que são importantes também, o anticoagulante lúpico, tá? Títulos médio-alto de anticardiolipina e o anti-beta-2-glicoproteína. São exames, pelo menos, né, o anti-beta-2 um pouco mais complicado de fazer, mais caro, enfim, é um alto gasto, né, vamos dizer assim, né, para o sistema de saúde, né? Então a gente vai ter que pensar antes de fazer primeiro fazer o diagnóstico sindrômico, anatômico e depois a gente fechar com o diagnóstico etiológico. Baixo complemento também é muito importante, principalmente pacientes com lúpus, né, e outras granulomatose de Wegener, enfim, que pode causar um baixo complemento, C3, C4, CH50. Na ausência de anemia hemolítica, a gente pensar em fazer o cúmbis direto, né, que ajuda a auxiliar no diagnóstico de uma anemia autoimune. Bom, a partir daí, tem algumas síndromes neuropsiquiátricas que se apresentam de acordo com a patologia. Então, a gente pensa mais, é mais sugestivo da gente pensar mais, né? Uma doença reumatológica vinculada a uma alteração neurológica, neuropsiquiátrica, né? Neurológica ou psiquiátrica ou psiquiátrica, né? Então, assim, são quatro que a gente pensa. E tentei separar aqui mais ou menos, né, as síndromes neuropsiquiátricas de acordo com a patologia reumatológica. Bom, no caso do lúpus, né, que é a mais comum no nosso meio, né, colado com a artrite reumatoide, né, principalmente mulher, jovem, a gente pensa em lúpus eritematoso sistêmico. Né? Então, pode ser uma meningite asséptica, você fala síndromes meninges, né? Rigidez de nuca, febre, fotofobia, vômito em jato, e vai lá, funciona, paciente com aumento de
de células, predominantemente de linfócitos, né? Aumento de proteína, glicose normal, e vai fazer o GRAM num coronado e na cultura negativa também. As doenças cerebrovasculares são os AVCs, né? Seja o AVC, seja a trombose venoso, né? Pensando que o acidente vascular cerebral, a gente considera mais o acidente vascular cerebral arterial, e a síndrome do trombose venoso, mais comum nas veias. A síndrome desmineralizante, fazendo uma esclerose múltipla like, vamos dizer assim, né? As cefaleias, que nesse contexto, pacientes enxaquecosas, podem misturar um diagnóstico, fazer uma confusão para a gente, né? Pacientes que abrem um quadro com, principalmente, movimentos coreiformes, né? Do que parkinsonianos. Geralmente, as pessoas que abrem um quadro reumatológico, sistema nervoso central, tem mais comum atividades coreiformes. As mielopatias, mielite transversa, é a mais comum delas. Paralisia, né, de movimento, seja paraplegia ou seja tetraplegia, de acordo com a localização, né? As convulsões, né? As convulsões, geralmente quando há lesão cortical, tá? Os distúrbios ansiosos, quando pega assim, no circuito de Papez, né? Alterações de líquor, aumento e tem tropismo pelo circuito de Papez, né? Na região da amígdala, da amígdala, do hipocampo, essa região do giro do cíngulo, a gente tem um pouco mais de tendência a alterações ansiosas, distúrbio do humor e psicose. E no lobo temporal, né, esclerose mesial temporal, na região do hipocampo, as disfunções cognitivas. Então, a partir daí, a gente começa a trilhar nosso caminho, né? No caso do sistema nervoso periférico, né, a síndrome de Guillain-Barré-like, que é a polineuropatia inflamatória desmielinizante aguda, em que você não tem aquela infecção prévia, não tem aquele tempo, às vezes é um tempo mais prolongado, mas você tem alterações na velocidade de condução, na amplitude dos nervos, a latência distal aumentada, enfim. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Os distúrbios autonômicos, né, pensando que hipotensão postural é a mais comum delas, né, paciente com quadro de síncope, né, quedas, com palidez, cutâneo-mucosa, taquicardia, né. As mononeuropatias, que mais comum, ou uma neuropatia do nervo ulnar, ou a neuropatia do nervo fibular, geralmente é o nível do cotovelo, e o outro geralmente é o nível do joelho, na cabeça da fíbula, né. Miastenia graves, né, que é a miastenia, né, miastenia graves like, vamos dizer assim, né, a diplopia, paresia do olhar, visão dupla, sinal de astenia, voz fanha, é um quadro mais raro da gente ver. As neuropatias cranianas, em que o terceiro nervo é o mais acometido, né, o terceiro, o óculo motor, o sexto, que é o abducente, e o sétimo facial, nessa ordem. Tá? As plexopatias também são raras, ao nível de, geralmente, o mais comum é o C5, C6, né, que é a síndrome de Erb-Duchenne, né? Paralisia do plexo médio C7 é menor, de C8T1 mais raro ainda, que é a paralisia do plexo inferior, né? E as polineuropatias, que são comuns, né? Geralmente são polineuropatias distais, simétricas e bilaterais, né? Sensitivo-motora, mista, padrão desmielinizante, mais comum que padrão axonal. É lógico que é muita informação, mas é importante você passar isso aqui. A artrite reumatoide, como eu falei para vocês, ela já é um pouco mais restrita, né? Apresenta uma subluxação atlanto-axial, uma neuropatia periférica e uma polineuropatia, né? Que são as três mais comuns. O que a gente tem visto aqui, vejo muito raro essa luxação atlanto-axial, embora é muito específica para a artrite reumatoide. A polineuropatia eu vejo bastante, né? Pacientes com artrite reumatoide. A síndrome de Sjögren, devemos lembrar das mucosas secas, né? Ela é muito rara no sistema nervoso central,
é mais comum neuropatias motoras, sensitivo-motoras, né, que é a mais comum, simétrica, distal, bilateral, e as polineuropatias sensitivas, que é a ganglionopatia, que vocês lembram lá na anatomia, né, vocês que são alunos ainda na graduação, né, a medula está ali na região posterior, né, da medula, nós temos o quê? Nós temos o sistema nervoso, as raízes dorsais são raízes sensitivas, tá? E que tem os gânglios dorsais. E a partir dele tem uma polineuropatia sensitiva. Bom, e as vasculites? Nós separamos as vasculites em médias, de artérias grandes, gigantes, médias e pequenas. Vamos lá. Nas vasculites, acontece uma ação inflamatória das paredes vasculares, causando lesão inflamatória e isquemia do órgão. Foi o que a gente falou. O vaso nervoso, né? Que aí a gente tem inflamação do vaso, leva uma reação inflamatória local que se estende no parênquima, no nervo, e causa isquemia do órgão. É classificado de acordo com o tamanho e tipo ou tamanho dos vasos acometidos. Bom, as vasculites grandes, arterite Takayasu e arterite células gigantes, que a gente fala da arterite temporal, que é a mais comum nossa, né? As vasculites, dor de cabeça, baixa acuidade visual. O que chama atenção é o quê? O que chama atenção é a grande. O que chama atenção ocorre mais em velhos, idosos, né, acima de 60 anos, e com VHS muito alto, acima de, com certeza, elevados, mas geralmente acima de 100. A gente pensa em arterites células temporais, tá? Então a gente pensa nisso. Outras, as vasculites em veias médias, paleoretinodose, é doença de Kawasaki, mas comum em crianças, né? As vasculites de pequenas veias, né? A polengite microscópica, a polengite com granulopatose, né? A síndrome de Church-Strauss, que a gente tem um comprometimento associado com um eosinófilo muito grande, né? E a gente tem, mas é muito mais raro, né? Graças a Deus é muito mais raro, mas a gente sempre tem que pensar, né? E voltando para aquela nossa paciente, né? Essa paciente nossa apresenta uma anemia, né? Ela chegou no pronto-socorro, voltando ao nosso caso, ela tem uma anemia de 9 gramas por decilitro, uma trombocitopenia leve, em torno de 100 mil, uma leucopenia 3.200 com linfopenia. No exame de urina, viram que tinha proteínas aumentadas no EAS, nós não vimos, não pedimos a proteína de 24 horas, assim, a primeiro momento, né? E ela tinha uma artralgia, que foi informação colhida pelos pais, dos pais, né? E só que ela falou que já estava com artralgia, que tomava remédio anti-inflamatório, enfim, ficou nessa aí, tá? Então, assim, a paciente, além dos sintomas neurológicos, além de paresia, né, com cefaleia forte, né, que poderia ser um monte de coisa, né? Então a gente começa a pensar, né? Fizemos a tomografia, né, e que mostrou para gente o quê? Uma isquemia, né? Uma isquemia perilesional com quadro hemorrágico, né? Um quadro hemorrágico. E aí a gente pensou, opa, cefaleia, hemiparesia, né? Pensamos logo em fazer uma tomografia, pensamos em uma doença síndrome neuromotor superior, com Babinski, né? Então, vamos lá, diagnóstico síndrome neuromotor superior. Diagnóstico anatômico. Penso, poxa, braço e perna, confusão mental, podia ser cérebro ou medula. Então, escolhemos fazer a tomografia, naturalmente,
e vimos essa lesão. Tá? Então, nós temos aqui um AVC isquêmico com uma transformação hemorrágica, né? Com até um desvio de linha média. Pedimos aqui uma angiorressonância que confirmou que eu tinha aqui uma obstrução parcial, quase total, vamos dizer assim, do seio transverso, né? Então, essa paciente tinha o quê? Tinha um AVC isquêmico com transformação hemorrágica, com quê? Com a trombose de seio venoso cerebral. Tá? É uma paciente minha, que foi feita na Santa Casa de São João del Rei, e nós começamos a investigar. Paciente jovem, 28 anos, professora de educação infantil, e aí o que nós vamos fazer? Né? Uma vez ele não tinha história familiar, não usava anticoncepcional, muito importante, não fumava, tá? Opa, tá muito esquisito. Pensando no anticoncepcional, não, que é um fator de risco, né? A maioria das vezes nunca usou anticoncepcional, não fumava, então, opa, uma trombocitopenia, não era uma trombocitose, não tinha aumento das plaquetas, então a gente ficou meio apertado aqui. Então eu resolvi, né, fazer a avaliação reumatológica. Né? E ela tinha o anti-SMIT positivo e o anti-DNA dupla hélice positivo. Então o diagnóstico era uma trombose de seio venoso cerebral secundário ao lúpus. Então, gente, você vê que a gente tem uma lesão sistema nervoso central, tá? Periférico, paciente jovem, fase ativa, sem comorbidades, sem vícios, uma história social privilegiada, nós temos que investigar, tá? As doenças reumatológicas. A conclusão que eu tenho aqui, para a gente terminar a aula, né, é um comprometimento neurológico na reumatologia é frequente e deve se investigar, principalmente em jovens e do sexo feminino. E vou aumentar aqui. Pessoas que não têm comorbidades reforçam a possibilidade de quê? De fazer, de pensar em uma colagenose, né? Enfim, pode haver tanto comprometimento do sistema nervoso central, tanto periférico. A gente tem que saber estudar que as doenças reumatológicas, algumas apresentam mais acometimento do sistema nervoso central e outras acometimento do sistema nervoso periférico. Lembrando que o lúpus, que é o nosso grande representante, né, o nosso protótipo de doença reumatológica, ele apresenta tanto lesão do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso periférico. E deve-se buscar o diagnóstico etiológico do comprometimento neurológico em qualquer patologia. Né? Por quê? Porque a partir dessa muda totalmente a estratégia de tratamento dessa paciente. Se a gente não tivesse já tratado para trombose venosa, né, que a gente usa anticoagulação, e mesmo com aquela hemorragia ali, a gente, por ser uma trombose, a gente faz o quê? Coagulação plena dessa paciente, né, depois trata com anticoagulante oral e vai para casa. Mas se eu não tivesse feito a dosagem, tá, do sistema nervoso, dos marcadores, eu não saberia. Eu entraria com as medicações específicas para o tratamento de lúpus. Ela ser tratada simplesmente com a trombose de seio venoso inespecífico. Essa que é a grande lição desse quadro que eu queria passar para vocês. Tá? Portanto, ficou a apresentação é isso. Agradeço, tá, a oportunidade e espero estar mais vezes com vocês aí. Tá bom? Muito obrigado.